Boa tarde, meu povo! Muito boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui em mais um Cabeça de Homem. Um programa feito com eles, para elas. Boa tarde, Dilcinho, que está aqui no estúdio comigo. Muito Carlinhos, da equipe. Meu companheiro de bancada, Djalma Argolo. Ah, boa tarde, amiga. Ah lá, Didi, é sempre um prazer estar aqui com você, viu? É, pra mim também. E é um prazer estar aí com o Dilson. Não é, Dilson? Boa tarde pra você. Uma boa tarde Pro também. Dante. Boa tarde, Dante. E Carlos. Meu chefe de produção. O Dante é o chefe de produção, muito bem. E esses ouvintes maravilhosos que nós temos aqui, não é? Sim, afinal de contas estamos aqui por conta deles. Exatamente. Eles são aqueles que nos estimulam. Pois é, Uma boa tarde pra a todos. razão de a gente estar aqui. Pois é, gente, qual o tema de hoje? Você conversa sobre sexo com a sua companheira? Hein? Quero saber. Vou perguntar de novo. Você conversa sobre sexo com sua companheira? Esse é o assunto do programa Cabeça de Homem de hoje. Quem quiser fazer perguntas, podem participar pelo 3505-5000. Bem fácil, ó, gente. 3505-5000. Ou pode entrar no portal da Rádio Metrópole, o metro1.com.br, e mandar uma mensagem pra gente pelo chat. Mande sua mensagem para o estúdio que a gente vai lendo e tira as dúvidas de vocês aqui na hora. Me diga, Didi, você conversa sobre sexo com sua mulher? Sem dúvida nenhuma. Eu converso sobre o mercado, converso sobre dinheiro, não vou conversar sobre sexo? Pois é. Não é? Pois é. Que é algo fundamental na vida. Tem que conversar, descer a detalhes, trocar ideias, para saber o que é bom para ela, para saber o que é bom para mim, porque só assim nós poderemos estar bem. Exatamente. Então o que é que eu quero dizer para os nossos ouvintes? Você sabe, ouvinte, homem, o que é que sua mulher gosta na cama? E outra, a sua mulher te satisfaz? Exatamente, isso Quero aí. também saber, Didi, sabe por quê? Porque tem um assunto importante que eu quero trazer para você. Em pleno século XXI, com tanta informação aí, a gente ainda tem pessoas que realmente não conversam sobre sexo. Ah, e tem mesmo. Sim, sexo ainda é um tabu. E muitas relações, a gente está vendo que, na verdade, para o público jovem, está havendo uma mudança nesse sentido, que, na verdade, os meninos estão desmistificando isso, estão fazendo sexo com mais tranquilidade. Às vezes eu acho que até demais, mas não vou entrar nesse mérito, que esse não é o assunto de hoje. E é verdade. Mas eu acho, assim, que realmente a questão do sexo está deixando de virar tabu e que é uma área importante e essencial pra gente, como qualquer outra área da vida. E sexo é natural e que a gente precisa falar de sexo como a gente fala, como vamos arrumar a casa hoje, o que é que vamos comer hoje, o que é que vamos fazer no final de semana e dizer, olha, hoje é dia, vai ter que comparecer. Exatamente. Olha, e por incrível que pareça, como você bem frisou, hoje em dia, e em classes que deveriam ser de pessoas com a mente muito mais aberta. Sim. Sem descer a detalhes, eu lhe conto um caso de uma pessoa que estava viajando, a namorada ela, que é namorido, hoje em dia é esse negócio, mas é namorido, não é? Que é uma ligação mais intensa. E, ligando, conversando, dizendo da saudade, e disse assim, olha, inclusive, eu me masturbei pensando em você. E o camarada de lá disse, o quê? Você tá parecendo o quê? Uma vagabunda? Tá parecendo uma piriguete? Isso é coisa que você fale? Rapaz, eu tomei um choque com isso. Terrível. Por quê? Por que ela não pode expressar um desejo que tem? Pelo marido. Por ele. Por ele. Se estivesse falando com ele que estava pensando nos outros, como é que se faz isso? Eu sei de um caso, inclusive, de uma pessoa que o marido tinha viajado, ia chegar em casa, e ela comprou toda uma roupa íntima, assim, para dormir, uma lingerie, não é? E aí, quando ele chegou, ela se arrumou toda, ele entrou e disse, tá parecendo uma prostituta? Rapaz, eu vou te contar que isso é um absurdo. Eu acho. Assim, para as mulheres, de uma certa forma, a gente sabe que com as mulheres a gente tem esse histórico de repressão. né? Da repressão do ponto de vista sexual. As mulheres de 70 para cá têm se soltado, estão mais, digamos assim, liberais, mas a gente sabe que a questão do tabu em torno do sexo ainda é muito forte com relação a boa parte das mulheres. Tanto do ponto de vista de se soltar na cama, quanto do ponto de vista da masturbação feminina. Exatamente. Que enquanto a masturbação masculina é uma coisa natural, faz parte do dia a dia do homem, e é um assunto que eu quero trazer para cá, para que a mulherada entenda, porque a mulher acha que quando o homem, enfim, se masturba é porque ele não tem desejo por
dela. Não tem nada a ver. Essa maluquice. Ou porque o sexo não tá bom. Mandou, disse. Mas eu, antes de começar a estudar também o comportamento masculino, meu filho, eu achava a mesma coisa. Eu dizia, como é que comparece o homem ainda tá lá se masturbando? E depois de estudar, na verdade, enfim, alguns livros e algumas pesquisas, eu compreendi que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Exatamente. E que são complementares, enfim. Não, vem cá, se você vai ter uma sobremesa, tem várias sobremesas, você pode um doce de tamarindo, um doce de leite, você não pode comer os dois? Sim. Então. Ai, mas assim, ó, vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem vários casais, na verdade, que eu até percebo, até pais, e aí eu vou trazendo assim, para a questão de família, de amigos, etc., que quando você começa a falar de sexo, às vezes as pessoas ficam desconfortáveis. É verdade. Os casais mais velhos ou até mais novos. Exatamente. Fica aquela coisa assim, começa a dar aquele risinho amarelo, meio sem graça, como se fosse uma coisa desconfortável pecaminosa, mesmo que se fosse uma coisa feia, obscena. Sim, sim. Né? Quando a obscenidade, no caso, vai estar na mente das pessoas. Freud já dizia isso em 1898, Sim. que as pessoas deviam falar de sexo, isso numa época vitoriana. Olhem bem, onde tudo era hipocrisia. Onde o médico não poderia perguntar sobre a relação sexual entre o marido e a mulher. Isso era um tabu de se falar. Não é? Ele já dizia, deve-se conversar de sexo como se conversa de qualquer outra coisa. Pois é. Para que seja algo tranquilo. Uma certa feita, alguém me falando sobre o ficar, conversava sobre ficar e a pessoa me disse assim, Djalma, mas isso está vulgarizando o sexo. Eu digo, é para vulgarizar mesmo. Porque quanto mais vulgarizado, vai acabar com esse problema medieval de que isso é um pecado, porque isso você vai para o inferno se fizer. Isso é um absurdo. E aquelas coisas das pessoas também saírem de um extremo moralidade. ao outro. Moralidade, porque assim, quando você está entre quatro paredes com seu companheiro, com seu parceiro ou parceira, você pode fazer o que você quiser, não tem nada de errado nisso. É um absurdo essas colocações. E você vê hoje em dia, com toda essa abertura que já houve, pessoas ainda estão pensando dessa maneira. E, olha, na terapia você vê isso muito. E vê demais. É impressionante como as pessoas ainda estão presas a esses tabus, a esses preconceitos. E quando não fala, cria um problema. A conversa entre pessoas, entre marido e mulher, ou entre pessoas que se relacionam sexualmente, para não ficar somente entre homem e mulher, essa conversa tem que ser explícita, tem que ser aberta. Que legal. Para que as pessoas para as pessoas saberem o que é que o outro sente, o que é que o outro gosta, o que é que o outro não gosta, e inclusive fazer a cabeça do outro. Ora. Sim, sim. Um ouvinte aqui nosso, Ricardo Porto, está dizendo que sim, que é fundamental não só com a companheira, como também estimular Muito os filhos a conversarem com seus parceiros. Que eles têm 21 anos de casado. Eu acho interessante porque na semana passada a gente teve aqui um jovem que topou o depoimento pra gente, de 16 anos, falando sobre a questão da iniciação sexual dele, como foi, e que ele teve, graças a Deus, a sorte de ter um pai que conversasse com ele sobre a questão da iniciação sexual. Uma mãe e também a irmã, que era mais velha. Isso. Então, assim, ele perdeu a virgindade, acho que foi com 15, né? Com a menina de 17, 2 anos, mas que ele já estava mais tranquilo com relação a isso. Uma coroa de 17. Esculhambe. Não, mas sem hoje comentários. É assim. Pois é, então que para ele foi mais tranquilo, justamente por quê? Porque é importante a gente conversar sobre essas questões para poder desmistificar. Você tem Miriam Gondenberg, que já dirigiu alguns filmes, enfim, todo mundo conhece muito Miriam, que ela fez há um tempo atrás um filme sobre a questão da perda da virgindade. E mostrou que mesmo com tanta abertura de informação hoje em dia, os jovens de hoje têm as mesmas dúvidas com relação à iniciação sexual, ao sexo, tudo que tinha 50 anos atrás. Porque é bem diferente, gente, a gente saber como é e a gente viver a experiência. Exatamente. Então é super importante, na verdade, sobretudo para quem está começando, mas também ao longo de toda a relação, a gente conversar com os nossos parceiros, tá? Sobre isso. E eu não sei, assim, as mulheres têm mais facilidade com relação a alguma coisa, a alguns pontos, os homens com relação a outras, mas a gente tem perfis de pessoas. Isso. Então eu não diria que a responsabilidade é maior de um ou de outro. Aquele que se sentir mais à vontade toma a iniciativa, mas eu acho que deve ser uma responsabilidade dos dois, porque os dois têm que ter o compromisso da melhoria da relação casal. Então, assim, se eu quero ter uma relação legal, saudável com meu parceiro e minha parceira,
o sexo também tem que estar na pauta das conversas. Porque a gente já fez até um programa aqui perguntando se sexo era tudo. Isso. E o que é que os homens disseram? Tudo não, mas é 100%. 100%. Tudo não, mas 90 e tantos. Tudo não, mas é fundamental. Não vivo sem. E você viu o seguinte, da vez passada a gente estava conversando sobre a orientação que os pais devem dar aos filhos. Sim. Porque veja, se os pais não conversam entre si sobre sexo, como é que vão conversar com os filhos? Não vão. Não vão. E conversa de sexo não significa safadeza, descaração. A gente tem que desmistificar isso, porque uma coisa que eu percebi, uma certa feita, eu vendo uma entrevista numa emissora de TV, e eu vi um pesquisador falando. E aí eu percebi ele falando sobre a questão da sexualidade e do sexo em si, com pessoas que, enfim, como a questão religiosa, na verdade, Sim, interferia ou não na questão da sexualidade do sexo e como a pessoa lidava com o sexo. E aí eu percebi que as pessoas que têm religiões, a partir da fala dele, de matrizes africanas, que não tem essa coisa de dizer que o sexo é só para procriação, que a pessoa que é feio sentir prazer, etc, etc, que as pessoas lidam melhor com o seu corpo, com a sexualidade. porque é natural. Pois é. Porque eles vivem a natureza. E é o que nós temos que aprender. Você sabe que tem, às vezes, uma diferença no aprendizado sexual em pessoas que moram no interior das pessoas que moram em capitais? Fala aí pra gente. Porque, inclusive, no interior, Jung, falando dele na Suíça, morando no interior, ele dizia assim, que eles viam os animais fazendo. Então, aquilo ficava para eles de forma natural. Não ficava uma coisa assim, que não viam e tal. Mas não como pode, não tem que pode esconder, porque é proibido. Porque não podia esconder, não. O animal está lá transando, como é que você esconde o animal que está transando? Não tem isso, né? Não tem. Agora, nós criamos um problema. Os meninos vêm desde pequeno, inclusive Desde zoológico, pequeno. tudo, televisão. E hoje, apesar dessa abertura, tem muitos pais que ainda têm problema de colocar para os filhos. Como é que eu vou conversar de sexo com meus pais? Parece que eu vou falar de safadeza. Meus pais não conversavam com a gente. Exatamente. Foi o que eu lhe contei na vez passada aqui. Já minha mãe, quando eu fiz 15 anos, me deu um livro onde eu pude estudar. E eu achei muito bom, porque eu aprendi tanta coisa e comecei a pensar em botar em prática, não é? E aí, nesse livro, falavam justamente, o Fritz Kahn, que os casais deviam conversar, o homem e a mulher deviam conversar, justamente para evitar afrontar o outro, a deixar o outro desconfortável. E até ter uma relação sem prazer. Porque exatamente. Às vezes, ninguém é mágico, ninguém adivinha pensamentos para poder saber o que você gosta ou o que você não gosta. Se a gente não disser eu gosto ou eu não gosto, faça assim, assim é melhor, o que você acha, gosta, mais puladinho, assim, assado, a coisa não vai fluir da forma como pode. Como a gente faz com comida, inclusive, com bebida. Um pouquinho mais de sal, um pouquinho menos disso, um como é que você daquilo. gosta? O que é que você gosta? Você gosta de jiló? Não gosta de jiló? Uhum. Uma questão, o que é que eu percebo, na verdade? Eu não sei se por causa justamente dessa repressão, tá, feminina, os homens, eles tratam da questão do sexo de forma muito mais natural com os amigos, de uma forma geral, a gente olhando de fora, do que com suas companheiras. Como você virou e pontuou uma questão, duas questões, na verdade, da mulher que se arrumou para o marido e o comentário depreciativo que ele fez, e da outra também que comentou que se estimulou sexualmente, enfim, se estimulou pensando no marido, tá? E os dois ficaram, por que os homens têm esse tabu com relação à mulher de conversar? E assim, você acha que ainda hoje, eu quero ouvir de vocês também, viu, rapazes aqui de dentro do estúdio, se ainda hoje existe coisas que a gente faz com a mulher e coisas que a gente faz, ou melhor, dentro de casa e fora de casa. Antigamente isso era bem comum, não é? Sim, isso sim. A prostituta era onde se fazia de tudo. Sim. Mas a mulher era aquela mulher honesta. Uhum. E o pior é que às vezes ela estava doida para ser tratada como uma prostituta, não é? E ficava frustrada a vida inteira. Agora, o problema da educação ainda está na base de tudo, porque tem um outro aspecto aí também. Hoje, muitas vezes com as separações, as mães começam a ficar frustradas nas separações, ou os pais, sim, e começam a passar para os filhos que a relação não presta, que o homem é assim, ou que a mulher é desse jeito. Isso é péssimo, e aí, dos dois lados. começam a colocar desconfiança, como também tabus.
tabus, porque às vezes elas sofreram um impacto desse tipo. Botou uma lingerie e o marido faz isso, ela já vai aconselhar a filha que não faça. Porque acha que a filha vai passar uma experiência igual, mas não necessariamente isso vai acontecer. Exatamente. Cada experiência é pessoal. E e os pais deveriam tratar os filhos e dizer para eles que isso é uma coisa natural, que o sexo tem que ser conversado, tem que ser tratado no nível normal, para que as pessoas saibam que a outra quer, gente, como roupa, como comida. Sexo é vida. Exatamente. E sem constrangimento. Primeiro, nós somos criados assim. A forma da gente procriar a espécie, gente, é através do sexo. Se fosse alguma coisa errada, se fosse pecaminosa, esse não seria o nosso natural. E a perpetuidade da espécie. E mais uma coisa. Para a espécie humana, o sexo deixou de ser somente procriação. É uma expressão de amor, de afeto. Sim. É dar alegria ao outro. É dar satisfação ao outro, não é? Porque na relação afetiva e nessa relação sexual, há uma troca. É quando o outro se desnuda para o outro. É quando até pelas próprias palavras, penetra, trocam a nível seus hormônios, trocam os seus fluidos, e isso é importante, isso traz alegria, porque a fecundação vai ficar também do ponto de vista até psíquico, porque se eu tenho uma boa relação com a minha companheira, eu tenho também uma troca com ela em todos os níveis. Sim, tem a questão do bem-estar, do querer ficar perto, do querer ficar próximo. E os hormônios também serem estimulados, que são necessários, a testosterona, os outros hormônios, para não ficarmos naquela visão depressiva da vida, não é? Estamos com o André na linha 1. Boa tarde, André, tudo bem? Alô? André, você está nos ouvindo? A ligação caiu. Daqui a pouco a gente fala com você de novo, se você voltar a ligar. Uma coisa que eu percebi também, Djalma, é o seguinte. Você acha que os homens, eles falam de o sexo dele com a esposa numa roda de amigos? Porque, rapidinho, por que eu estou te perguntando isso? Eu vou te dizer o que eu li e você vai me dizer como homem. Sim. As mulheres, elas conversam de sexo com as amigas. E, gente, vou te dizer, homens, elas conversam com riqueza de detalhes. Isso eu sei. Com riqueza de detalhes. Falam tudo. Tem mulheres que estão ficando mais espertas, que estão aprendendo a não falar para não fazer propaganda do marido. Isso. Mas as mulheres falam. E uma vez, quando eu estava começando a estudar, na verdade, para o projeto, eu peguei um livro que foi uma pesquisa feita com 5.000 homens e mulheres, e que essa pesquisa dizia que o homem, ele não fala sobre o sexo de sua companheira ou namorada, que é aquele que quer, com outros homens. Por quê? Aí foi que eu comecei a rir. Que eu falei assim, gente, olha para isso. Que, assim, você é, digamos assim, Maria é sua mulher. Maria é bonita. Mas se Maria tiver uma irmã bonita, uma prima bonita, o homem vai achar ela gata e vai desejar. Certo. Então, que geralmente o homem não fala sobre o sexo com a sua companheira, com outro homem, para evitar que ele tenha desejo por ela. Isso procede? Procede, sim. Embora o outro vai ter desejo, ele fale ou não fale. Mas então, para não potencializar o negócio, não é? Uma vez um estava conversando comigo sobre a mulher de uma maneira assim, colocando a mulher como estivesse, que ela não tivesse desejo. Eu digo, olha, vamos parar com esse negócio, amigo, porque na verdade sua mulher tem desejo como você tem. Sim. Ela olha para um homem, ela sente desejo. Ela não vai atrás do homem, ela se mantém fiel a você, não vai transar com outro homem. Mas que ela sente desejo, se excita assim, e muitas vezes você vai até ganhar com isso, viu? Lógico, porque ela vai ficar excitada e vai descontar em você. Exato. Qual é o homem que não vai gostar que sua mulher se excite por ele? Vamos lá. Boa tarde, Newton. Newton na linha 3. Boa tarde. Eu estou falando do sul de Minas Gerais. Uau, que bom, diga. Gostei muito do assunto que vocês estão abordando. E você conversa de sexo com sua companheira? Diga logo pra gente. Basta dizer a você que eu tenho 39 anos de casado sem filho. Eu sempre falo, eu casei há pouco tempo e digo que tem que ter anos sem ter filho pra gente poder aproveitar ao máximo e explorar o outro. Exatamente. Agora, como fui um cara muito galinha, na juventude, na adolescência. Então, aconteceu casos interessantes. Eu gostaria de citar um. Diga.
Nilton, pena que a linha caiu, mas eu tô com um anônimo na linha 4. Boa tarde. Boa tarde, com quem eu tô falando? Maiara. Oi, Maiara. Adorei o tema que vocês estão abordando. Eu converso, sim, bastante sobre sexo com a minha mulher. Tenho 43 anos, ela está com 28 agora. Sim. A gente sempre conversa sobre sexo e voltando ao assunto da mulher que se excitou pensando no marido, que ele achou isso ruim, da outra mulher que se fantasiou, que ele abominou. Pessoas, homens que têm esse tipo de mente tacanha, são justamente porque eles não tiveram quem conversassem com eles antes, entendeu? Muito e bem. por isso, o que é que acontece? A mulher se frustra e aí um assunto puxa o outro. Ela vai trair, porque ela vai encontrar lá na frente alguém que deu valor a ela, mesmo sem ela fantasiar, mesmo sem ela se masturbar, que o marido dentro de casa não deu. Certo? Exatamente. Então, o que é que acontece? É super interessante você conversar não só sobre sexo antes, mas durante e depois do relacionamento, depois do ato em si. Porque não tem coisa mais gostosa do que você conversar sobre sexo fazendo sexo. Inclusive depois de conchinha, não é? Com certeza, com certeza. Só liguei mesmo para participar, parabenizar pelo assunto. Um abraço, feliz aniversário para o Mário, para todos vocês. Obrigada. A relação não fica muito mais gostosa assim, porque assim, gente, nada melhor do que a gente conversar sobre intimidade com quem a gente tem intimidade. Exato. Quer dizer, pode chegar lá e transar e não pode falar sobre a coisa que está fazendo? Pois é. Hein? Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta, Didi. Diga-me. Você acha que os homens têm receio de ouvir sobre as experiências sexuais anteriores de suas parceiras? Tem sim. Tem. Aquele problema do ciúme que a gente falou, ele pode começar a ver assim, será que ela está me comparando? Será que... eu sempre recomendo às pessoas, quando elas vão se relacionar, que vão fazer terapia, eu digo assim, olha, um ponto fundamental, não se fala do passado. O outro vai saber que você já teve experiência, seja o homem, seja a mulher, você já teve experiência. Agora, não desça detalhe. Porque se você descer a detalhe, isso vai ser usado contra você. Então, fique Tudo na que você sua. diz pode ser usado contra vai você. Ser usado Ouviram, contra meninos? você. Não se fala sobre as relações passadas. Tive relações, sim. Agora, o que foi que fez, o que deixou de fazer, não se fala. De jeito nenhum. Todas as pessoas que falam, e muitos que estão me ouvindo sabem disso, se deram mal, porque hoje recebem na cara aquilo que fizeram. Ah? Ok. Na hora de uma briga, recebe. Olha, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E principalmente, se for falar no sexo, o outro vai ficar pensando sempre, e o homem principalmente vai se sentir muito nisso. Será que ele está me comparando? Será que ela está me comparando? Será que eu fui melhor do que o outro ou não fui melhor do que o outro? Ok. A gente, enfim, tem um participante nosso aqui, que é DG Barreto, que antes de ler aqui o que ele colocou, eu vou até fazer um outro comentário de uma outra pessoa, que é assim, geralmente os homens querem o quê? Uma santa na mesa e uma tantantã na cama. Agora, como conseguir uma coisa e uma prostituta na cama? Agora, como conseguir uma coisa e outra se ele não conversar de sexo com sua companheira? Mas vem Por que cá. as prostitutas dizem Isso. que, na verdade, que as camas delas são verdadeiros divãs, que tem vários Exatamente. homens que vão pra lá, às vezes que não querem nem transar, ou transam pouco Exatamente. tempo e passam a maior parte do tempo conversando, falando sobre as coisas, se liberando, etc. Inclusive dizendo o que gosta e o que não gosta. Existe um programa chamado Cat House, que é num bordel. E. Depois vou dar Quero direitinho. assistir. Esse daí é um bordel nos Estados Unidos. Certo. E elas estão lá todas e conversam e falam sobre isso, e dos casais que procuram, ou das pessoas, dos homens que procuram, porque tem problemas com as mulheres, etc. E elas vão ensinar. E tem mais uma. Eu li uma vez uma terapeuta em Paris, Sim. que ela atendia homens para ensinar eles a se relacionarem com suas mulheres. Então ela fazia toda uma parte teórica, depois ela tinha um quarto e uma cama, onde ela ia mostrar praticamente como a coisa deveria ser. Interessante. Eu achei que ela era uma profissional bem dedicada, não é? Tá bom, pelos dois lados. Com relação a isso, existe um filme chamado Exceções, mas é por um outro ponto de vista, e eu nunca tinha visto isso, mas vou comentar rapidinho, com aquela Helen Hunt, em que ela atende um paciente, que esse paciente ele é deficiente físico, e que, na verdade, ela tem um trabalho que ela é de
de iniciação sexual, alguma coisa de sexo para essas pessoas. Que eu achei interessante, nem sabia que existia. Agora, você assistiu ao que DG Barreto fala assim, ó, quer ser bem sucedido com as mulheres, trate uma dama como uma prostituta e uma prostituta como uma dama. Exatamente. Mas vamos lá, Newton voltou. Olá, Newton, sua ligação caiu? Caiu, exato. Diga. Então, como eu estava dizendo para você, eu gostaria de contar um fato interessante. Sim. Eu, como eu disse para você, no tempo de jovem, era meio galinha, coisa e tal, e tive uma relação com uma pessoa que tinha terminado o relacionamento dela de muitos anos, casada com um filho de 15 anos, e ela me disse que teve pela primeira vez o orgasmo. Eu não acreditei, e eu fiquei assim, pô, essa mulher tá mentindo, coisa e tal. Aí, conversando com um amigo meu, e que tinha mais experiência do que eu, aí tal, eu disse, isso acontece, porque o homem imprime, muitos homens imprimem a vontade dele e deixa a mulher pra lá. Eu digo, mas uma mulher casada, com filha de 15 anos, isso tem mulher casada há muito mais tempo que nunca soube o que é um orgasmo, entendeu? E aí eu digo, puta merda, eu sou o tipo do cara liberal, eu gosto de conversar, eu gosto de fazer o que a mulher gosta, procuro saber como gosta, como não gosta, se ela precisar de fazer depilação, eu faço a depilação, então Muito a vida bem. é assim, a gente tem que ser aberto com a esposa da gente. Eu tenho 39 anos de casado, sem filhos. Sobretudo com a esposa da gente, sobretudo. Já pensou, minha filha? Para aguentar um cara desse, 39 anos, o cara tem que ser, entendeu? Inteligente. Tem que ser jeitoso, tem que ser jeitoso. Que a mulher é gente também. Tem muitos homens ignorantes aí que pensam que a mulher é um objeto. E a mulher é a coisa Isso. mais linda que Deus já botou no mundo. A Muito mulher bem, Nilton. trabalha da hora que acorda, a hora que vai dormir. Se você cuidar bem dela, ela vai te fazer muito feliz, pode ter certeza. Exatamente, estou muito feliz. Um abraço para você, gostei muito desse tipo de conversa, e quando nada abre a cabeça de muitos homens cabeçudos que acham que ele é dono da verdade. bem. Pois é. Como tá dizendo um amigo meu aqui, sexo sem conversa é puro conhecimento empírico. E é verdade, fica apenas numa teoria. Mas e ele chamou a atenção de um fato interessante. Mulheres que nunca tiveram orgasmo e que o marido nem sabe, pensa que tem, porque elas fingem. E ele acha que ele é o máximo. E ele está sendo o maior idiota da paróquia. Eu teve um caso uma vez de uma moça que ela casou, ela namorou, perdeu Sim. a virgindade com o primeiro namorado, depois se casou, levou 8 anos casada e nunca tinha tido um orgasmo. E eu ainda perguntei para ela, vem cá, como é essa história? Nunca? Não. Eu digo assim, mas ele não fazia... Como era essa história? Ele não perguntava, ele não tentava, ele não variava. Ela disse, como assim? Eu digo, um sexo oral. Diz assim, mas quando ele ia fazer, fazia assim com a cara de nojo. Eu digo, como é? Que conversa é essa? Você assistiu Um Divã para Dois, que até passou de novo Eu na... assisti sim. Pois é, Um Divã para isso. Dois, um filme Muito bom muito filme. interessante, E todos muito... devem ver, homens e mulheres. Homens e mulheres, e os casais, sobretudo. Isso, os porque você vai casais. vendo, na verdade, um casal que já tem mais tempo de casado, em que eles vão perdendo, na verdade, aos poucos, eles vão se distanciando, que os dois não percebem por quê, e a tentativa da mulher de resgatar o casamento. Porque ela fala assim, bom, não tem mais o que esperar, não dá mais pra não ter o que esperar. Se não tem o que esperar, acabou, e eu não quero que meu relacionamento acabe. E ela vai na procura de um terapeuta, Isso. né, pra salvar a relação dos dois, e aí eles descobrem, e até fala, o quão difícil não é só, estão há 4 anos sem fazer sexo, falar de sexo nem pensar. Exatamente. E eles se apercebem, na verdade, de como eles se distanciaram e como é difícil, não tem o toque entre eles, né? Exatamente. E eles ficam constrangidos de tocar o outro. E aí falam no filme, poxa, como é que eu posso ter constrangimento ou não ter receio de tocar a pessoa que eu amo? Muito bem, é isso mesmo. Existe muito, porque são pessoas que não foram acostumadas com o tratamento carinhoso do toque. Sim. E tiveram pais frios e pegaram muitas vezes essa frieza. E o interessante é que o tocar causa problema.
Eles fazem o sexo como se fosse uma coisa rápida ali, porque é uma obrigação, entre aspas, mas querem se afastar disso o máximo possível. Ah, não, porque a pessoa é muito melosa. É porque é isso, quer dizer, isso daí denota uma pessoa que tem problemas psicológicos. Tá? Quem não gosta de carinho, quem fica se sentindo mal, tem que buscar com urgência um tratamento, porque isso não é uma coisa normal. Porque o carinho até entre os animais existe. Você fica vendo pássaros que ficam fazendo carinho um no outro, leões, guepardos, eles têm essa necessidade do toque. Então, nós temos que aprender isso. E na conversa, a conversa estimula também. A conversa do sexo estimula o sexo. Lógico, porque tudo começa primeiro no campo mental. Você vê o seguinte, como eu estava dizendo o Newton, o camarada, para manter uma relação de 39 anos, ele tem que ser esperto. E os dois têm que ser espertos. E criativo. Inclusive usarem fantasias. Sim. Que não é um problema. As pessoas às vezes acham isso seria uma coisa depravada. Não tem coisa depravada, coisa nenhuma. Os dois estão ali numa intimidade. Por que vai ter negócio de depravação? A gente vai para os rápidos intervalos comerciais, mas antes eu só quero... Teve uma novela, enfim, que foi famosa, que tinha aquela... Ai, gente, eu esqueci o nome dela agora, daqui a pouco eu me lembro. Mas que era um casal em que eles tinham várias fantasias. Ela chegava em casa e aí quando o marido chegava em casa, ela separava as fantasias e dizia qual que eles naquele dia ia ser. Então cada dia eles eram dois personagens diferentes e aquilo apimentava a relação. Maria Padilha, lembrei agora. Mas vamos aos comerciais e quem quiser ligar pra gente, 3505-5000. Fica com a gente. Estamos de volta ao Cabeça de Homem, um programa feito com eles para elas. E o tema de hoje... você conversa de sexo com sua companheira? Estamos com uma ouvinte, Arizânia, na linha 3. Boa tarde, Arizânia. Caiu, Jussinho? Vixe, que essas ligações hoje estão indo, mas daqui a pouco ela volta. Didi, me diga uma coisa. Os homens têm dificuldade de conversar suas fantasias sexuais com as mulheres? Suas fantasias e também as fantasias sexuais? Tem, muitos homens têm sim. Tem essa dificuldade. Em terapia a gente vê isso. Por quê? Um problema muitas vezes de criação, de repressões que teve na infância por causa disso. E eles sentem essa dificuldade. Quando tem que começar a conversar. Gente, eu aprendi no Flitscan, olha aí, que minha mãe me deu de presente, que faz parte do sexo também a conversa. Porque a conversa estimula. A conversa erótica, a conversa que vai estimular o parceiro, fazê-lo ficar disposto. Porque, às vezes, as pessoas pensam que fazer sexo é só pegar, agarrar e fazer aquilo. Não. Tem que ter uma preparação. O homem tem que ter a inteligência suficiente para, inclusive, entender a sua mulher e saber atendê-la naquilo que ela precisa. Quando eu falei na história para você da moça que estava 8 anos sem ter orgasmo, sabe por que aconteceu? O seguinte, um dia o marido viajou, ela estava no trabalho, sem fazer nada, saiu com a colega. Saiu com a colega e com a colega sem conversa para lá, conversa para cá. Aí houve entre elas pintou um clima entre elas. Quando pintou o clima entre elas, que ela saiu com essa amiga, as duas foram para um motel, ela teve o orgasmo pela primeira vez. Aí quando ela me falou, eu pensei, esse casamento acabou. E acabou. Uau. Ela largou o marido e foi viver com a moça, porque foi a que lhe deu prazer. Entendi. Tem um filme também que eu vi, que foi Albergue Espanhol. Eu não me lembro se foi o Albergue Espanhol número 1 ou número 2. A Arizânia voltou. Arizânia, você tá com a gente de novo? Sim, boa tarde. Vamos, depois eu termino o que eu tava falando. Diga. Veja só, meu marido tem 54 anos. Tá. Ele é o tipo da pessoa que tem uma certa dificuldade em conversar em termos de sexo. Tá. E não gosta de fazer quase nada. Tá. Às vezes deixa até desejar. Certo. Então, e não é um tipo da pessoa assim que não procura saber se a mulher chegou ao orgasmo, sem nada, pensa só em si próprio e acabou. Desculpe perguntar, mas qual a idade do seu marido? 54. Ok. Eu sempre procuro, fazer as coisas para ver se melhora o astral, mas mesmo assim não tem jeito.
Vamos lá, eu vou deixar aqui Djalma, que além de homem é terapeuta, que responda a sua colocação. Sem dúvida nenhuma, você vê que foi... Vamos olhar como essa pessoa foi criada. Quem eram os pais? Onde ele se desenvolveu? Isso, ele tem um problema muito sério. Primeiro, ele é egocêntrico. Não fala de sexo e fica tendo o seu prazer. Ele quer o ter, mas não está nem aí para a mulher. Tá. A mulher, para ele, ela não tem sentimentos. Na verdade, ele sente como se a mulher não tivesse sentimentos, como se a mulher não necessitasse do orgasmo. Ele não está preocupado com ela. Isso foi um problema de criação. Tá. E é muito difícil, aos 54 anos, uma pessoa dessa mudar. Sobretudo ser um Muito processo difícil. terapêutico forte. Ele querendo mudar e ele se empenhando para. Se empenhando para. Agora, você veja, esse não é um caso isolado, não. Existem vários. Porque pela falta de conversa, são pessoas que não tiveram educação sexual e que não buscam. Olha, tem que se aprender sobre sexo. Eu estou falando sempre aqui que minha mãe me deu um livro, eu tinha 15 anos. No livro eu aprendi tudo. Lembra do relatório Kinsey? Que quando o Kinsey fez no século 1900 e quanto de disso, você lembra? Não. Você sabe, Dante, 1900 e, enfim, acho que em torno de 50, ele fez um grande estudo, que foi o maior estudo, 8 mil entrevistados sobre sexo. Ele entrevistava os casais sobre o que é que os casais gostavam, media a questão do tamanho do pênis, via as dificuldades, as facilidades, e as pessoas ficaram horrorizadas. Foi mesmo. Mas quem tiver interesse pode procurar relatório Kinsey, Kinsey. Relatório Kinsey, muito interessante, porque as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre sexo. E voltando ao que eu estava falando antes da nossa ouvinte entrar no ar, foi que nesse filme, Albergue Espanhol 1 ou 2, foi muito interessante, porque o personagem central da trama, ele tem dificuldades, ele se sente meio que inseguro com relação à mulher que ele gosta. E que, se eu não me engano, porque já tem algum tempo que eu vi, essa mulher, ela era comprometida. Só que ele estava completamente apaixonado por ela. E aí, simplesmente, ele fica sem saber como é que ele faz para seduzir a mulher ou para pegar a mulher. E aí, como ele morava no albergue, dentro do albergue que ele morava, tinha uma mulher que era homossexual. E aí ela falou assim, você quer saber como é? Então, peraí que eu vou te mostrar. E o filme é interessantíssimo, porque simplesmente a mulher, ela se coloca no papel do homem e manda ele se colocar no papel da mulher. E ela começa a mostrar, vem cá que agora eu vou te ensinar como é que a mulher gosta. E é muito legal. Eu acho, inclusive, que os homens deveriam assistir o filme para tomar uma aula. Olha, e o cinema, como o teatro, eles trabalham e desfazem complexos, sabe? Tá. As pessoas podem aprender muito. Sim. Olha, e quando uma pessoa é inteligente nesse fato, eu acho que eu já falei isso aqui. Eu conheço uma moça que ela casou-se e casou-se muito cedo. Então nem ela nem o marido tinham grandes experiências. Ela aí, como ela é uma pessoa que pensa e é criativa, ela disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos começar a comprar umas revistas pornô aí pra gente saber o que é e vamos experimentando. E aí começaram a fazer tudo que estava no book. Pois é. No book, e se deram muito bem, aprenderam tudo. Aprenderam juntos. Foram criativos. Pois é, estamos com um anônimo na linha 3. Boa tarde. Boa tarde. Pois não? Interessante aí o assunto, aí... Sim. Eu tava aqui, ligo, mas resolvi ligar. Que bom. Que é bom. Porque assim, eu sempre me interessei, desde de menino, né? Desde minha iniciação sexual e... sempre me interessei tanto em ler sobre sexo, né? Sim. Como assistir, eu gosto de ver filme pornô e tal, e até que eu fui casei, né? Eu já tenho 30 anos casado, entendeu? Aí o que acontece? Eu e minha esposa, nós não temos problema de sexo, né? Nós fazemos normalmente, semanalmente, ou às vezes até demora um pouquinho mais, mas sempre, a gente sempre, dentro do nosso quarto, ou onde estiver, até no motel, às vezes até vou com ela para o motel, nós fazemos sexo normalmente, muito liberal, entendeu? Agora, assim, minha esposa, ela detesta falar sobre sexo, entendeu? A gente, toda vez que eu vou falar com ela de sexo, a gente termina brigando. Principalmente assim, quando a gente demora de fazer sexo, que eu fico cobrando. Aí eu fico tentando explicar a ela. Ela não quer nem ouvir. Ler, então, também não lê. E ver filme, então, pior ainda. Ela acha nojento, não sei o quê. Agora eu não entendo isso. A gente faz sexo normalmente, liberal, a gente faz de tudo. Mas falar de sexo com ela, pra ela,
Parece que é aquele filme de Drácula que o cara mostra a espada, mostra a cruz pro Drácula. Possivelmente ela deve ter tido enfrentado constrangimentos nesse sentido dentro de casa. Isso. Na verdade, a gente costuma repetir ou ir, na verdade, para o extremo oposto, ou repetir ou recusar os padrões dos nossos pais. Então ela deve ter tido uma realidade dessa dentro de casa em que era constrangedor e que até não era permitido essa questão de falar sobre sexo. Mas você pode tentar aos poucos dizer, amor, eu sei que você não gosta, mas sexo é tão importante. Vamos conversar, sei lá, começa contando uma historinha. Ou vem cá, deixa eu te contar uma historinha. E conta uma historinha boba ou o quê. Essa historinha funciona pra caramba. Na historinha, você vai botando, nem diz ela que vai conversar sobre sexo. Inventa uma história, meu filho, pesquisa na internet. Que na internet hoje tem tudo. E começa a contar historinhas pra ela e passar as mensagens ali, ó. Como quem não quer passar, de forma subliminar, como a gente chama. Aí você vai dando mensagem, aí outro dia você vem e traz outra historinha e vai vendo como é que ela vai reagindo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Olha, Maiara. E a gente tá... Rapidinho, deixa só passar mais um ouvinte que tá aqui no celular, que é Eduardo, na linha 5. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Diga, meu filho. Não, eu queria saber se era algum problema. Eu sou viciado em sexo. Eu faço sexo todos os dias. Chega a fazer com... Bom pra você. Continue. Duas vezes no dia. Eu queria saber se isso causa algum problema, se isso é algum problema, alguma psicose. Não, problema não é, desde quando isso não cause problemas para você. Você tem que ver o seguinte, por que é que você tem essa vontade? É uma compulsão? Se for uma compulsão, aí você precisa verificar como pode colocar dentro de uma coisa normalizada, isso aí sim. Mas fora isso não, se é um desejo, porque às vezes as pessoas têm muito mais hormônio, muito mais testosterona e tem muito mais desejo nesse ponto. O que você tem que ver é o seguinte, essa sua necessidade de fazer sexo influencia no seu comportamento? Se influenciar no seu comportamento, aí eu aconselho você a buscar uma ajuda terapêutica. Vamos lá, estamos com uma outra ouvinte, uma anônima, na linha 4. Boa tarde. Boa tarde, gente. Tudo bom? Tudo jóia, diga. Ó, primeiro, esse programa está sendo uma bênção, viu? Mário acertou mais uma vez, como Que sempre. bom, que ótimo. Olha, é o seguinte, vocês estavam falando aí, boa tarde a todos do estúdio, vocês estavam falando aí sobre sentir ou não sentir orgasmo. Pronto, tá uma pessoa aqui, não sinto, tenho 32 anos, estou namorando agora um segundo namorado, meu primeiro namorado, por incrível que pareça, tem só 3 anos que eu terminei minha primeira relação, meu primeiro namorado, e agora estou com esse. Esse tem 26 anos, eu tenho 32. Ele faz tudo que vocês imaginarem, não tem um problema nenhum de cabeça, com família, de adolescente, nada disso, sou uma pessoa super esclarecida, mas para mim é uma dificuldade, eu não falo nada para ele, finjo, ele faz tudo que você imaginar. Mas eu não consigo, eu queria até participar tal, mas eu não consigo, é uma coisa, é um sonho meu. Eu tenho certeza, ele é bom, o cara é bom demais pra mim e tudo. Já me falaram para me procurar uma ajuda e tal, mas eu não quero procurar uma ajuda, mas eu não consigo sentir nada. Eu achei até que a culpa era do meu primeiro namorado, mas não foi, tá acontecendo a mesma coisa com esse. E o primeiro, inclusive, não fazia nada, o primeiro só se preocupava com ele, e esse por incrível que pareça, é totalmente diferente, se preocupa comigo o tempo todo. Então, por favor, gente, me ajuda, um abraço. Antes de Djalma falar até com mais propriedade, como profissional, eu vou te dar 2 dicas. É você procurar uma ginecologista não sei se você já fez isso, então se fez você descarta, mas primeiro, procurar uma ginecologista para investigar se você tem algum problema fisiológico, tá? Ou biológico, etc. Isso é 1. 2, quando a gente tem problemas psicológicos, psíquicos, que chama assim, digamos assim, que a gente não se lembre, a gente acha que a gente não tem problema. Muito bem. Então, isso aí já vai entrar, porque você fala assim, eu não quero procurar. Se você não quer, você já está dizendo para você que você não quer resolver. Porque você já acabou de dizer pra gente que você tem um problema. E se você quer que dê certo, então você é a primeira pessoa que deveria estar interessada em investigar as possíveis origens do seu problema. Que pode ser ou uma, ou outra, ou as duas. Mas vai lá, Didi. Agora, como nós não sabemos os detalhes da vida dela, lógico, fica difícil fazer um diagnóstico. Não é porque, às vezes, isso acontece com pessoas que foram bulinadas na infância e que mais tarde elas ficam, se reprimem. Sim. Nesse aspecto. Pode ser também pessoas que as mães falavam
contra isso. Que sexo era ruim, sujo, etc, que isso, que era etc. ruim. Como também pode ser o que você disse. Ela pode ter um problema de pouca testosterona. Porque a mulher, para ter orgasmo, precisa de ter uma certa quantidade de testosterona. Então, ela precisa fazer exames nessa área. E, paralelamente, buscar uma ajuda terapêutica para ver o que é que está acontecendo com ela, não é? Porque isso eu já vi acontecer. Uma vez eu fiz uma terapia de 8 horas dentro do avião com uma mulher que era pastora e que ela se abriu para mim e disse que nunca tinha tido um orgasmo na vida. Mas o problema dela foi justamente na infância, ela foi bulinada. E mais tarde isso ficou como sendo um problema para ela. E uma coisa importante que a gente diga aqui, tem pessoas que podem ter sido bulinadas na infância ou terem tido traumas nesse sentido, ou que passaram, reprimido, ou que viram outros, e que a pessoa não se lembra. Então, para ela não teve. Por isso que é importante essa investigação, porque ou pode ter acontecido alguma coisa com você, ou alguém próximo que você viu e isso te chocou, causou um trauma, que quando a gente não consegue lidar com essas coisas, a gente joga pro inconsciente e é como se ele nunca tivesse existido. Por isso que é importante, nesses casos, a questão da terapia. E buscar um terapeuta sexual. Lógico. Gabriel na linha 3. Boa tarde, Gabriel. Caiu. Gabriel, se você ligar de novo, a gente conversa. Mas o que é que acontece, Djalma? Muitas pessoas não percebem isso, e que a gente estava falando assim, não só da questão da religião, mas a gente percebe que várias pessoas que tiveram traumas na infância, que elas têm dificuldade de lidar com sexo. Outro dia eu estava conversando com um conhecido meu, e ele dizendo que ele tinha namorado uma menina, que ele percebia que toda vez antes dessa menina transar, deles terem relação, que a menina enchia a cara e só conseguia ter relação bêbada. Que é um problema também. E aí, quando ele perguntou para ela o porquê disso, o que é que aconteceu? Ele falou que ela contou para ela que teve uma questão, uma situação de abuso na infância. Gabriel, você tá na linha de novo? Sim. Oi, diga. É que a Nona ligou aí, que não quer mais chegar ao orgasmo. Diga a ela que ela não me conhece ainda não. Acaba de me conhecer. Olha, tem questões nossas, tem questões nossas que a gente tem que resolver primeiro do lado de dentro. Aquela história, a portinha só se abre pro lado de dentro. Depois pode até procurar você, mas antes ela tem que resolver. Se fosse o DG Barreto aqui também, né? Quem foi outro dia que estava dizendo aqui? Enfim, alguém entrou dizendo que toda vez que a mulher queria ir embora, ele fazia sexo oral na mulher. Então, que ele segurava a mulher dessa forma. É verdade. Mas, viu, esse ponto você bem frisou. As pessoas, às vezes, reprimem, fica a coisa completamente esquecida. Uhum. Mas o que é esquecido permanece ativo. Sim. E bloqueia a pessoa. Agora, com relação ao que eu lhe falei da pastora, depois de conversar muito com ela, eu digo assim, a solução está na sua fé. E ela me disse o quê? Eu digo, você precisa, como Jesus Cristo não disse, pedir e recebereis, ela disse, é verdade. Você acredita nisso? Você acredita? Eu digo, então pensa aí no orgasmo, ora bolas. A gente acha que a gente não pode pedir as coisas? Pois é, gente, estamos chegando a mais um final de um programa. Passa rapidinho, nem fale. Nem dá tempo da gente conversar direito. Quanto mais conversar sobre sexo. Tem que conversar com o Mário sobre isso. Pois é, e conversar sobre sexo é tão bom. Os meus ouvintes só ficam reclamando, acaba muito rápido. Mas é claro que sexo é uma coisa boa. Com certeza, de fazer, de conversar, de tudo. Inclusive falando, olha aí, se é bom pra gente falar aqui numa rádio, imagine o marido com a mulher ou duas pessoas que estão fazendo sexo. Conversem, vão a detalhes. Pois é, porque faz parte do sexo também. A palavra também é um instrumento sexual. Ah, com certeza. Com certeza. A gente pode bastante citar o nosso parceiro através do diálogo. Mas, gente, eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui do estúdio, a todos os meus ouvintes maravilhosos, que são a razão de ser do nosso programa. Quero agradecer aos parceiros, a Alpha Graphics, a Joana e Maurício, que estão sempre com a gente, a Humberto Filho do Estúdio 1, que filma os nossos programas. E agora, a partir de abril, segunda semana de abril, vamos estar no YouTube com todos os nossos programas gravadinhos, para vocês verem imagem e áudio. E quero agradecer também a Renato Ato, designer da R360. Beijo, tchau, até próximo sábado, 3 horas, viu, gente? Tchau. Fiquem com Deus.